primeira temporada de The Walking Dead começa com o policial Rick Grimes sendo baleado em serviço e caindo em coma ao acordar. Rick descobre que o hospital está abandonado e o mundo foi invadido por zumbis chamados de Walkers, enquanto procura sua esposa Lori e seu filho pequeno. Rick faz amizade com Morgan Jones e seu filho Dwayne. Morgan explica as regras dos Walkers. Suas cabeças precisam ser destruídas para matá-los. Se mordido por um Walker, você se tornará um. Rick deixa Morgan e Dwayne para ir a Atlanta buscar sua família. Lá, é emboscado por Walkers. Glenn, em missão de busca, resgata Rick e o convida para se juntar a um grupo de sobreviventes. Outro membro do grupo é Merle, cujo comportamento perigoso força Rick a algemá-lo a um cano quando são cercados por Walkers. São forçados a deixar o mural. Rick volta ao acampamento, que inclui Daryl, irmão de Merle, Andrea e Amy, Dale do trailer, T-Dog, os Pelletier, Carol, Ed abusivo e Sofia, e para surpresa de Rick, seu melhor amigo, Shane, Lori e Carl. Rick tem um feliz reencontro, sem saber que Shane e Lori tiveram um caso e Shane virou pai substituto de Carl. Lori termina com Shane, mas a tensão permanece. Walkers atacam, matando muitos, incluindo Amy e Ed. Rick decide que o melhor é levar o grupo para o CDC em Atlanta. Ao chegar, encontram tudo abandonado, exceto por um sobrevivente, Dr. Edwin Jenner. Jenner explica mais sobre os Walkers, que não havia esperança de cura e todos já estavam infectados, virando zumbis ao morrer. Sobreviver parecia inútil. Jenner quer explodir o CDC com todos dentro. Rick ajuda o grupo a fugir quando o CDC explode, matando Jenner na segunda temporada de The Walking Dead. Rick lidera. Seu grupo busca um lar permanente na jornada. A filha de Carol, Sofia, desaparece durante as buscas. Na floresta, Carl é baleado acidentalmente por um caçador. O caçador Otis ajuda Rick a levar Carl às pressas para a fazenda de Herschel Green. Shane e Otis saem em busca de suprimentos médicos para salvar a vida de Carl, mas no caminho são cercados por uma horda de zumbis. Shane atira na perna de Otis, deixando-o como distração para os zumbis. Shane mente que Otis se sacrificou e Herschel usa os suprimentos para salvar Carl. Enquanto isso, os outros sobreviventes começam a se sentir em casa na fazenda de Herschel. Herschel reluta em deixar o grupo ficar, mas aceita se seguirem suas regras. Daryl se sente em casa na nova família e forma uma amizade próxima com Carol. Lori descobre a gravidez sem saber se é de Rick ou Shane, aumentando a tensão. Glenn tem um romance secreto com Maggie, filha de Herschel. Glenn descobre um celeiro de zumbis. Herschel diz que era sua família e esperava curá-los. Isso perturba Rick, mas deixa Shane furioso, que abre as portas do celeiro para os zumbis saírem. Shane e o grupo matam os zumbis um por um, incluindo Sofia, a última a sair do celeiro. Abalado, Herschel vai a um bar próximo para beber. Rick e Glenn o convencem a voltar, mas são atacados por estranhos violentos. Ao fugirem, Randall, um dos estranhos, se machuca. Rick leva Randall à fazenda para não deixá-lo morrer. O que fazer com Randall vira um caos. O grupo violento o procuraria, pondo todos em risco. Mas se o libertassem, ele poderia guiá-los de volta. Shane quer matar Randall, mas Dale tenta acalmar todos. Quando Dale é morto por um zumbi, Rick decide honrar sua vida poupando Randall. Shane, porém, age por conta própria, levando Randall da fazenda para matá-lo na floresta. Ao descobrir isso, Rick confronta Shane. Shane aponta uma arma para Rick, crendo que ele não tomaria decisões difíceis para o grupo. Rick é forçado a esfaquear Shane, matando-o. Quando Shane reanima como zumbi, Carl é obrigado a atirar nele para salvar Rick.
o tiro atrai uma horda de zumbis à fazenda, forçando os sobreviventes a fugir. Vários familiares de Herschel morrem, mas ele, Maggie e Beth escapam com o grupo de Rick. No caos, Andrea se separa, mas é salva por Michonne, uma mulher misteriosa com uma katana. Na terceira temporada de The Walking Dead, após 8 meses, o grupo de Rick monta sua nova casa numa prisão abandonada. Ao limpar a prisão de zumbis, Herschel é mordido no pé, mas sua vida é salva após amputarem o membro infectado. Um alarme dispara, atraindo zumbis e causando caos dentro dos muros da prisão. T-Dog se sacrifica por Carol, enquanto Lori, Maggie e Carl ficam presos numa sala de caldeiras quando Lori entra em trabalho de parto. Maggie faz uma cesariana em Lori para salvar o bebê, mas Lori morre durante o procedimento. Carl é forçado a atirar na cabeça da mãe para impedir que ela se torne um zumbi. Após eliminarem os zumbis, Rick fica arrasado ao saber da morte de Lori e nomeia a filha recém-nascida de Judith. Outro grupo, liderado pelos irmãos Tyrese e Sasha, descobre a prisão e se junta ao grupo de Rick. Por um tempo, há paz na prisão, e Glenn pede Maggie em casamento. Andrea e Michonne descobrem Woodbury, cidade fortificada liderada pelo governador. Michonne desconfia do líder, mas Andrea logo se encanta com seu charme. Em Woodbury vive Merle, que sobreviveu cortando a própria mão após ser algemado. Michonne descobre que Merle traz zumbis vivos para Milton fazer experimentos. Outros zumbis são usados em lutas de gladiadores para entreter os moradores. Enojada, Michonne decide deixar Woodbury, mas Andrea opta por ficar. Procurando um novo lar, Michonne vê Merle capturar Glenn e Maggie. Michonne acha a prisão e alerta Rick sobre o sequestro de Maggie e Glenn. Rick e Daryl acompanham Michonne a Woodbury, onde salvam Glenn e Maggie. Lá, Michonne enfrenta o governador e o esfaqueia no olho. Ao fugir, Daryl descobre que seu irmão está vivo, e Merle deixa Woodbury com eles. O governador então declara guerra total contra o grupo de Rick na prisão. Andrea tenta fazer as pazes, mas ambos os lados se preparam para lutar. Rick, Carl e Michonne vão à cidade natal de Rick buscar armas e encontram Morgan. Desde que Rick o viu, Dwayne morreu e Morgan enlouqueceu de dor. Rick tenta convencer Morgan a se juntar a eles, mas ele recusa. Andrea percebe que o governador quer matar todos e tenta avisar seus ex-aliados. O governador captura Andrea e a tranca com Milton, que ele esfaqueia. É questão de tempo até Milton virar zumbi. Rick reluta, mas conclui que entregar Michonne ao governador evitaria mais violência. Ele pede a Merle para levá-la. Merle, vendo a mudança positiva em Daryl, muda de ideia e deixa Michonne escapar. Merle se sacrifica, liderando zumbis contra os homens do governador, matando muitos. No fim da temporada, o governador e seu exército atacam a prisão. O grupo de Rick luta e vence, forçando o governador e seus homens a fugir. Quando os sobreviventes de Woodbury recusam lutar, o governador enlouquecido os mata. Após vencer, Rick e aliados vão a Woodbury e descobrem que o governador foi morto pelo exército. Que Andrea havia sido mordida por Milton. Ela se despede emocionada dos amigos antes de se matar para não virar zumbi. Na quarta temporada, os sobreviventes na prisão, incluindo os de Woodbury, vivem em paz há meses. Quando uma gripe fatal se espalha, Carol mata doentes e queima corpos para conter a doença. Carol ficou mais forte e pragmática, mas Rick a bane da prisão, mesmo entendendo seus motivos. O governador derrotado conhece a família Chandler, Tara, Lily e a filha de Lily, Megan. O governador esconde seu passado e desenvolve um relacionamento com Lily. Ao encontrar Martinez, descobre que ele tem um exército e arsenal próprios. O governador mata Martinez e lidera seu novo exército rumo à prisão, na esperança de tomá-la e garantir um lar seguro para os Chandlers.
Fora, o governador captura Michonne e Herschel, ameaçando-os se Rick não abandonar a prisão. Rick oferece coexistência, mas o governador mata Herschel e ordena o ataque à prisão. Uma guerra total estoura entre os grupos e zumbis invadem a prisão. No caos, Megan é mordida e o governador é forçado a sacrificá-la. Durante a luta entre Rick e o governador, Michonne o esfaqueia fatalmente. Lily, arrasada, executa o governador antes de ser devorada por zumbis. Os sobreviventes são forçados a abandonar a prisão e se separam. O grupo disperso vê sinais que levam a um suposto santuário chamado Terminus. Em suas jornadas separadas para Terminus, Carol é forçada a matar uma jovem que assassina a própria irmã na esperança de transformá-la em zumbi. Beth é sequestrada por estranhos misteriosos e Glenn viaja com Tara Chambers antes de encontrar o ex-soldado Abraham Ford e sua namorada Rosita Espinosa, que escoltavam o cientista Eugene Porter a Washington, D.C. para entregar uma suposta cura para o surto de zumbis. No fim da temporada, Rick, Carl, Michonne e Daryl chegam a Terminus, onde são recebidos calorosamente por Gareth, o líder, e pedidos para entregar suas armas. Rick logo percebe que algo está errado em Terminus antes de serem rendidos e trancados num vagão de trem, onde descobrem que todos os seus aliados, exceto Carol e Tyrese, também foram capturados. Mas Rick não se preocupou, pois Terminus tinha mexido com as pessoas erradas. Na quinta temporada de The Walking Dead, Carol e Tyrese salvam seus amigos de Terminus, que eram canibais. Na fuga, o grupo de Rick é acompanhado pelo Padre Gabriel, em crise de fé por trancar sua congregação fora da igreja, levando-os a serem devorados. Eventualmente, Rick confronta e mata Gareth, o líder de Terminus. Abraham, Rosita, Glenn, Maggie e Tara seguem escoltando Eugene para Washington, D.C., enquanto Rick e os outros buscam Beth sequestrada. Na jornada para DC, Eugene confessa ter mentido sobre ser cientista e conhecer a cura para obter proteção. O grupo de Rick descobre que Beth foi sequestrada por sobreviventes que tomaram um hospital abandonado. Rick captura membros do grupo do hospital para trocar por Beth. Mas durante a troca, Beth esfaqueia Dawn, o líder do hospital. Dawn mata Beth por instinto, e Daryl mata Dawn em resposta. O grupo de Rick sai do hospital arrasado. Mesmo com a mentira de Eugene revelada, seguem para DC. No caminho, tensão e cansaço aumentam sem comida e água. A morte de Tyrese, mordido por um zumbi, abala mais o grupo. Aaron, um estranho, oferece comida e fala de Alexandria, uma zona segura. Sua comunidade tinha comida, água e casas com luz e encanamento. Receosos, mas seguem Aaron, temendo outra Woodbury ou Terminus. Em Alexandria, conhecem Deanna e entregam suas armas. Apesar das suspeitas, Alexandria é como Aaron descreveu. O local era tão seguro que poucos sabiam lidar com zumbis. O grupo se adapta e Carl namora Enid, uma adolescente local. Rick, paranoico, planeja com Daryl e Carol tomar Alexandria se preciso. Ser exilado de Alexandria e Pete, bêbado e furioso, confronta Rick com a katana de Michonne. Reg, marido de Deanna, tenta acalmar Pete, mas este acaba matando-o acidentalmente. Abalada pela morte de Reg, Deanna autoriza Rick a executar Pete, quando Daryl e Aaron chegam com Morgan. Na sexta temporada, Morgan, agora Zen, ajuda Rick a suavizar suas duras habilidades de sobrevivência na comunidade pacífica. Enquanto Rick se readapta a uma vida semi-normal, ele inicia um romance com Jessie. Enquanto isso, Meg descobre que está grávida de Glenn. Infelizmente, o perigo espreitava fora dos muros de Alexandria. Primeiro, um grupo vilão chamado Wolves ataca e Carol lidera a defesa contra eles. Em seguida, uma enorme horda de zumbis se aproxima.
Apesar dos esforços para desviar o rebanho, Alexandria é cercada por zumbis, que invadem as defesas. Conforme os zumbis invadem, os moradores são rapidamente dominados, sem chance de revidar. Mordida por um zumbi, Diana se sacrifica para dar tempo aos outros escaparem. Rick cobre o grupo com sangue e vísceras de zumbi para se misturarem e passarem despercebidos. Andando entre os zumbis, o jovem Sam entra em pânico, atraindo-os para si. Enquanto é devorado, sua mãe Jessie se recusa a deixá-lo e também é cercada. O aperto de Jessie em Carl força Rick a cortar o braço dela para salvar seu filho. Em resposta, Ron, filho de Jessie, aponta uma arma para Rick. Michonne mata Ron, mas a arma dispara, atingindo Carl no olho. Rick faz um discurso inspirador para unir os alexandrinos, enquanto Daryl distrai os caminhantes. Com isso, os alexandrinos lutam a noite toda e eliminam todos os caminhantes. 2 meses depois, Rick lidera Alexandria e inicia um romance com Michonne, que cuida de Carl e Judith. Rick e Daryl conhecem Jesus, que os apresenta a Hilltop, comunidade liderada pelo nervoso Gregory. Jesus conta que Negan, líder dos Salvadores, extorquia suprimentos de Hilltop sob ameaça de ataque. Daryl encontra os salvadores fugitivos Dwight e Sherry, que roubam sua moto e besta. Para repor suprimentos, Maggie negocia com Gregory, matar Negan em troca de metade dos recursos de Hilltop. O grupo de Rick começa a caçar e matar salvadores em seus complexos. Numa corrida, Maggie sente dores de gravidez e o grupo corre para Hilltop. No caminho, descobrem que os salvadores bloquearam todas as rotas. Os salvadores capturam todos sob a mira de armas, e Negan se revela. Com um taco de beisebol Lucille, Negan diz que alguém deve morrer. Na 7ª temporada, Negan mata brutalmente Abraham e Glenn. Negan diz que Alexandria serve aos salvadores e leva Daryl como refém. Na prisão, Daryl descobre mais sobre os salvadores. Não soldados faziam trabalhos forçados por suprimentos. Negan também toma várias esposas, muitas vezes à força. Daryl vê que Dwight e Sherry voltaram. Ela virou esposa de Negan e Dwight teve o rosto queimado como castigo. Desde então, Dwight ganhou confiança de Negan, virando tenente junto com um cara chamado Simon. No fim, Sherry ajuda Daryl a fugir antes de seguir seu próprio caminho. Na primeira visita a Alexandria, Negan leva todas as armas e a maioria dos remédios. Rick aceita a derrota e incentiva sua comunidade a obedecer às ordens dos salvadores. Muitos rejeitam isso, incluindo Rosita, que se envolve com Spencer e pede a Eugene para fazer munição real. Quando Negan mata Spencer, Rosita usa uma bala de Eugene e uma arma escondida para atirar nele, mas acerta Lucille. Em retaliação, Negan mata outro alexandrino e faz Eugene refém. Eugene logo se submete a Negan e usa sua inteligência, ganhando um lugar no Conselho de Confiança. Após um incentivo de Michonne, Rick finalmente se motiva a lutar contra os Salvadores. Alexandria se alia a Hilltop e ao Reino, comunidades também forçadas a servir os Salvadores. O reino é liderado pelo excêntrico rei Ezequiel, dono do tigre Shiva, que logo se interessa por Carol. Apesar de suas reservas, Ezequiel a conquista e eles desenvolvem um romance. Alexandria recebe armas de Oceanside, que teve seus homens mortos pelos Salvadores. Rick forja uma aliança tensa com os Catadores, liderados pela misteriosa Jadis. O último aliado de Rick é Dwight, que se oferece como agente duplo contra Negan. Enquanto se preparam para a guerra, alguns ficam impacientes e agem por conta própria. Carl tenta matar Negan no santuário e falha, mas impressiona com sua coragem.
Gostando do garoto, Negan poupa sua vida e o manda de volta para casa. Sasha também tenta assassinar Negan no santuário, mas é capturada. Quando Negan chega para sufocar a rebelião, os catadores traem Rick e apoiam os salvadores. Negan oferece trocar Sasha por suprimentos, mas descobre que ela virou zumbi. Essa distração permite aos alexandrinos contra-atacar os salvadores e catadores. Com a chegada de reforços, o exército de Negan é forçado a recuar. Na 8ª temporada, aliados de Rick se preparam para a batalha final contra os salvadores. Hilltop destitui Gregory e elege Maggie, que os mobiliza para a guerra iminente. Várias batalhas contra os salvadores resultam em muitas baixas. Eric morre lutando e o exército do reino, incluindo Shiva, é massacrado. A maior perda de Rick é Carl, mordido ao trazer um médico para Alexandria. Rick e Michonne estão arrasados pela morte do filho, mas sua esperança eterna os inspira a continuar lutando. Enquanto isso, muitos salvadores sob o comando de Negan se cansam das condições terríveis no santuário. Ao ver as atrocidades do exército de Negan, um grupo liderado por Alden abandona Negan e se junta ao Hilltop. Quando Rick convence os catadores a trair os salvadores, Negan manda Simon matar um catador como punição. Achando a punição leve, Simon massacra todos os catadores, exceto Jadis. Ao descobrir as ações de Simon, Negan o mata. No fim da temporada, Negan prepara os salvadores para encerrar a guerra de vez. Eugene lidera uma fábrica para produzir munição para o exército dos salvadores. Ao descobrir que Dwight era um traidor informando Rick, Negan começa a alimentá-lo com informações falsas. Essa informação falsa leva o exército de Rick direto para uma armadilha. Os salvadores cercam Rick e aliados, mas suas armas falham por sabotagem de Eugene. O exército de Rick contra-ataca e derrota os salvadores vilões. Rick e Negan lutam até a morte. Rick vence, cortando a garganta de Negan. Rick permite que Sadik salve Negan, sabendo que Carl teria desejado isso. As comunidades se reconstroem após a guerra e Morgan parte sozinho. Dwight busca Sherry. Maggie, furiosa, jura vingar Glenn contra Rick. Na 9ª temporada, 18 meses se passaram desde a derrota de Negan. As comunidades se uniram e reconstruíram em um período de paz. Nesse tempo, Carol e Ezekiel adotam Henry, um adolescente órfão. Maggie deu à luz o bebê dela e de Glenn, que ela chama de Herschel. Gabriel começa a namorar Jadis, e Negan continua prisioneiro em Alexandria. Tensões aumentam, ex-salvadores apoiam Negan e ressentem a nova vida. Gregory, covarde e egoísta, tenta matar Maggie para liderar Hilltop. Maggie o pega rapidamente e o executa em público. Jadis troca moradores por suprimentos com grupo misterioso de helicóptero. Decisão de Rick de poupar Negan cria conflitos entre comunidades. Maggie e mulheres de Oceanside querem Negan morto, matam ex-salvadores. Na reconstrução da ponte, tensões entre comunidades chegam ao auge. Um acidente leva à amputação do braço de Aaron. Os salvadores amargos iniciam um tumulto que atrai zumbis ao canteiro de obras. Rick tenta afastar a horda, mas cai do cavalo e é empalado por um vergalhão. Sangrando, Rick se sacrifica atraindo a horda para a ponte e explodindo tudo. Enquanto todos choram Rick, Jadis o acha vivo e chama aliados de helicóptero para salvá-lo. 6 anos depois, as comunidades perderam contato, mas crescem por conta própria. Michonne cria Judith, agora com 9 anos, amiga do preso Negan, e Rick Jr., ou RJ, de quem Michonne estava grávida antes da suposta morte de Rick. Aaron adota a pequena Gracie. Rosita engravida de Sadik, termina com ele e começa a namorar Gabriel.
Carol casou com Ezequiel, virou rainha do reino e criam juntos o filho adotivo, Henry. Maggie e o filho Herschel saíram para se juntar a um grupo nômade liderado por uma mulher chamada Georgie, e Daryl vive sozinho há 6 anos, só com um cão chamado Dog, buscando sem parar o corpo do amigo Rick. Judith salva novos sobreviventes, Magna, Yumiko, Luke, Kelly e a surda Connie, e os leva para Alexandria. Enquanto isso, Jesus morre esfaqueado por um zumbi que saca uma faca. Um novo grupo vilão, os Sussurradores, usa máscaras de rostos de zumbis para se misturar às hordas. Michonne captura Lydia, uma jovem sussurradora que é filha da líder Alpha. Quando Lydia é levada para o interrogatório, Henry começa a se apaixonar por ela. Lydia foi abusada pela mãe e quer ficar nas comunidades normais em vez de voltar para os violentos sussurradores. Enquanto isso, o reino faz uma grande feira entre as comunidades, que Ezequiel espera que una os grupos divididos. Na feira, os líderes das comunidades juram trabalhar juntos para derrotar os sussurradores. Infelizmente, Alpha se infiltra na feira, renega a filha e começa a atrair vítimas inocentes para uma armadilha. Daryl, Michonne, Carol e Yumiko procuram os desaparecidos e são confrontados pelos sussurradores. Alpha mostra a Daryl uma horda enorme, ameaçando levá-la às comunidades se alguém invadir seu território. Ao partir, o grupo de Daryl descobre que Alpha marcou uma fronteira para o território dos sussurradores. Mas o que forma essa fronteira choca e devasta a todos. No topo de estacas estão as cabeças das vítimas que Alpha atraiu da feira, incluindo Enid, Tara e Henry. Espera-se que reúna os grupos divididos. Na feira, líderes das comunidades juram unir-se contra os sussurradores. Alpha se infiltra na feira, renega a filha e atrai vítimas para uma armadilha. Daryl, Michonne, Carol e Yumiko buscam os desaparecidos e enfrentam os sussurradores. Alpha mostra a Daryl uma horda de zumbis ameaçando atacar se invadirem seu território. O grupo de Daryl descobre que Alpha demarcou o território dos sussurradores. A natureza dessa fronteira choca e devasta a todos. Cabeças das vítimas da feira estão em estacas, incluindo Enid, Tara e Henry. A temporada termina com as comunidades enlutadas enfrentando uma nevasca. Os cidadãos do reino são forçados a abandonar seu lar e se refugiar no topo da colina. Após a morte de Henry, o casamento de Carol e Ezequiel desmorona, levando ao divórcio. Negan arrisca a vida para salvar Judith na nevasca, ganhando o respeito de Michonne. Na 10ª temporada, meses após a tempestade, as comunidades respeitam a fronteira de Alpha, sem ver os sussurradores. Daryl se aproxima de Connie. Ezequiel entra em depressão após o divórcio e descobrir que tem câncer de tireoide. Eugene inicia um relacionamento com Stephanie, uma estranha com quem fala pelo rádio. Quando um incêndio começa na floresta, Michonne envia uma equipe além da fronteira. Em resposta, Alpha retorna e exige mais terras como punição. Com ataques de zumbis e acidentes estranhos, as comunidades temem que sejam ataques intencionais dos sussurradores. Muitos começam a antagonizar Lydia, a filha de Alpha. Negan a salva dos ataques injustos, mata um atacante por acidente e é preso novamente. As comunidades tinham razão em temer Alpha, pois Dante, um sussurrador, se infiltra em Alexandria como médico. Ele secretamente sabota Alexandria para criar paranoia entre os moradores. Quando Sadiq descobre a verdade sobre Dante, este é forçado a matá-lo. Dante é capturado e preso, mas Gabriel o mata, fazendo justiça com as próprias mãos. Michonne conhece Virgil, que oferece levá-la a uma base naval para buscar armas contra os sussurradores. Ao chegar à base, Michonne descobre que Virgil enlouqueceu após a morte da família e aprisionou seus antigos aliados.
Michonne liberta os prisioneiros e convence Virgil, que a leva a um barco na praia onde ela encontra, chocada, vários objetos de Rick Grimes. Michonne fala com Judith pelo rádio para informar que Rick pode estar vivo. Judith convence Michonne a não voltar, mas sim a sair em busca de Rick. Assim, Michonne parte em uma jornada para encontrar e trazer Rick Grimes de volta. Enquanto isso, Eugene, Ezequiel e Yumiko partem para encontrar Stephanie e formar uma aliança com sua comunidade. No caminho, eles são acompanhados por Princess, uma solitária excêntrica. O grupo de Eugene chega ao destino, mas é capturado por soldados fortemente armados em vez de encontrar Stephanie. Carol, querendo agir contra os sussurradores, libera Negan na esperança de que ele faça o que ela não pôde. Negan se junta aos sussurradores, ganhando a confiança de Alpha enquanto enfrenta Beta, o braço direito dela. Negan se une aos sussurradores no ataque ao Hilltop, queimando toda a comunidade, deixando só Alexandria de pé. Após a vitória dos sussurradores, Negan consegue isolar Alpha e aproveita para matá-la e decapitá-la. Infelizmente, Beta sobrevive e reúne os sussurradores restantes para guiar uma horda de walkers contra Alexandria. Maggie, após receber um pedido de ajuda de Carol, retorna a tempo de salvar seus amigos da morte certa. Daryl lidera um grupo para se infiltrar na horda e eliminar os sussurradores. Após Daryl ferir Beta mortalmente, o vilão é devorado por walkers, e Carol e Lydia conseguem guiar o resto da horda para a beira de um penhasco, finalmente encerrando o conflito com os sussurradores. Na 10ª temporada, os sobreviventes de Hilltop e do Reino se mudaram para Alexandria, que está sem comida, enquanto Maggie lidera um grupo em busca de suprimentos. Exceto Leah, que Daryl deixa fugir após a vitória alexandrina, Negan decide partir sozinho, ciente de que nunca seria bem-vindo devido a seus erros passados. Eugene, Yumeko, Ezequiel e Princess são levados por soldados blindados à próspera comunidade, liderada pela governadora Pamela Milton, lar de 50.000 sobreviventes após interrogatório de Mercer. O general do exército da comunidade permite que fiquem. Lá, Yumeko reencontra seu irmão Tommy e Eugene finalmente conhece Stephanie. O grupo é apresentado ao vice-governador Lance Hornsby, que os acompanha de volta a Alexandria com soldados e suprimentos para a reconstrução. Mas essa não é a única oferta de Lance, que também convida todos a se juntarem a ele na comunidade. Apesar da recusa de Maggie, a maioria dos alexandrinos se muda para a próspera comunidade. Que parece a vida antes do apocalipse, a Commonwealth aparenta ser idílica na superfície. Muitos notam a divisão de classes que beneficia os ricos, como Milton e Sebastian, mas Carol vira útil para Lance. Ezequiel recebe tratamento contra o câncer. Eugene se apaixona por Stephanie, na verdade Shira, enviada por Lance. Ele conhece a verdadeira Max. A irmã de Mercer, Max, revela seus sentimentos. Aaron e Gabriel participam de uma missão de expansão para trazer sobreviventes de um complexo de apartamentos para a Commonwealth. Negan também vive nessa comunidade, casado com Annie, com quem espera um filho. Sem que eles saibam, Lance crê que a comunidade é culpada pelo ataque à caravana da Commonwealth. A equipe da Commonwealth mata sobreviventes. Gabriel avisa Maggie, que chega com reforços e derrota os soldados. O grupo descobre que Leah atacou a caravana. Lance, ao saber da morte dos soldados, planeja vingança. Ordena matar Daryl, Gabriel e Aaron, que escapam dos atacantes. Alia-se a Leah para matar Maggie. Daryl salva-a matando seu ex-amor. O exército de Lance domina as comunidades. Felizmente, Carol consegue contra-atacar. Um acordo com o governador Milton e Daryl captura Lance, entregando-o à comunidade, onde é preso por tentar usurpar o papel de liderança. A comunidade era agora um lugar seguro, mas imperfeito devido à liderança egoísta dos Milton.
Celebram com um grande festival, seus lacaios leais recebem ordens de matar zeladores da comunidade. Sebastian Milton, arrogante, discursa. Eugene e Max gravam-no criticando os pobres e o sistema que favorece os ricos e poderosos. Isso provoca tumultos na comunidade, enquanto os zeladores zumbis são soltos na multidão. O festival vira massacre. Sebastian tenta matar Max com um zumbi, mas Eugene intervém, jogando o zumbi em Sebastian. Asian grita por socorro, mas a multidão o ignora e o deixa morrer. Após a morte de Sebastian, Eugene é julgado e seus aliados são capturados. Só Daryl e Carol conseguem lutar e tentam salvar seus amigos. Daryl e Carol são forçados a libertar Lance Hornsby. Ele revela que os aliados são usados como escravos num campo, num local misterioso chamado Posto Avançado 22. Lance tenta matá-los, Carol o elimina. Juntam-se a Maggie, Rosita e Gabriel. Lydia e Luke os acompanham na jornada. Descobrem que o Posto 22 é Alexandria, controlada pela Commonwealth. Negan e Ezequiel lideram uma rebelião quando Daryl chega para lutar. Alexandria é reconquistada e os prisioneiros são libertados. Maggie reencontra seu filho Herschel, mas Rosita ainda não sabe onde está sua filha Coco. O novo exército rebelde, a Coalizão, então marchou em direção à comunidade. Na comunidade, Eugene é julgado pela morte de Sebastian, com Yumiko como sua advogada. No julgamento, Yumiko e Eugene usam a tribuna para mobilizar os cidadãos contra o líder opressor. Condenado à morte, seu discurso convence Mercer, que o liberta da prisão. Mercer ajuda a Coalizão a entrar na comunidade antes de ser preso por traição. Pamela atrai a Coalizão para uma armadilha e, ao mirar em Maggie, Judith se joga na frente e leva o tiro. Daryl, desesperado, corre com Judith para o hospital, enquanto Pamela guia zumbis às muralhas da comunidade para causar um lockdown. Infelizmente, Pamela desconhece as novas variantes de zumbis que invadem as defesas da cidade. Com zumbis tomando as ruas, Pamela ordena que seus soldados protejam a elite e abandonem os outros à própria sorte. Mesmo com o hospital vazio, Daryl consegue doar seu sangue para salvar a vida de Judith. Max e Princess, então, ajudam a libertar Mercer para se juntar à luta. Na batalha para salvar a comunidade, Luke e Rosita morrem tragicamente. Milhares de civis inocentes imploram nos portões das mansões da comunidade para serem salvos da horda de zumbis que se aproxima. Pamela ordena que atirem em quem tentar entrar à força. Daryl e Mercer lideram suas equipes às mansões, onde derrubam Pamela do poder e a prendem. Maggie poupa Pamela, lembrando quando Rick poupou Negan anos atrás. Os sobreviventes atraem os zumbis para as propriedades e os explodem. Com a comunidade salva, os sobreviventes finalmente encontram paz. Maggie diz a Negan que não o perdoou, mas não quer mais odiá-lo. Um ano depois, Ezekiel governa a comunidade, com Mercer e Carol ao lado. Eugene e Max têm uma filha chamada Rosita. Daryl parte em busca de Rick e Michonne. Ele se despede de Carol, prometendo voltar para ver a amiga um dia. No fim, vemos Michonne procurando Rick e o próprio Rick Grimes. Ainda preso pelo CRM, mas esperançoso de se reunir com a família. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Muito obrigado.